Graça e paz, vocês estão bem? Glória a Deus, Deus é bom, não é? Eu creio que algo extraordinário vai se manifestar na sua vida aqui hoje. Eu creio que o que você colheu até aqui ainda não foi nada do que você tem para colher ainda. Amém, queridos? Agora, a vida é feita de decisões, não é verdade? Quem aqui teve que tomar uma decisão alguma vez na sua vida? Quem tomou a decisão de se casar? Levante a mão. Outro dia o pastor José falava aqui, pastor José Carlos, né, pastor José? Sobre decisões, né? Tudo é decisão, né? Só acorda, ela já acorda tomando decisões, né? Pegar o chinelo, levantar da cama, escovar o dente. É decisão. Hoje nós vamos falar aqui sobre a cura de Naamã. E o nosso tema aqui hoje é a decisão da fé. A decisão da fé. Nós temos o poder em Cristo de tomarmos decisões e que a partir dessas decisões, baseadas e permeadas pela fé, elas trazem resultados significativos e manifestações daquelas coisas que a cruz nos deu. Amém? Amém, queridos? Olhe para essa pessoa que está do celular e fala: oi, tudo bem? Amém. Encurve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por estarmos aqui, irmanados, unidos em uma só fé, em um só espírito, propósito, porque nós chegamos aqui hoje e tomamos uma decisão para estarmos aqui. Saímos de casa, outros tomaram a decisão hoje de ficar em casa, não importa. Mas a vida é vivida por decisões. Por isso, Espírito Santo nos dê a luz da revelação, através da informação da palavra, mas que não fique apenas na informação, mas uma revelação que possa despertar em nós ações, que possam convergir para manifestações de resultados já adquiridos pela obra consumada na cruz. Em nome de Jesus, você que crê diz amém. Amém, queridos? Bom, o nosso texto aqui, eu vou ler só 2 textos, mas nós vamos começar em Romanos capítulo 1. Você pode acompanhar comigo? No versículo também 1, vamos ler a partir do 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas, nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Fala assim: obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Observe que Paulo, ele faz aqui uma referência à obediência da fé, que é completamente diferente, ou era completamente diferente, a obediência da lei. Então Paulo começa a falar aqui, que a partir de Cristo, nós obedecemos a fé. Pastor Gamonal, o que é obedecer à fé? É tomar uma decisão. Porque existem momentos na vida que nós, que somos crentes, como o pastor Zé Carlos falou aqui, cristãos, nós sempre iremos nos deparar com momentos em que precisaremos tomar uma decisão. Só que a Bíblia vai dizer para mim e para você que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então, isso sugere para nós que a vida do cristão
é movida pela fé. Tudo que parte sem fé, tudo que nós, que somos de Cristo, iremos empreender, iremos fazer, iremos objetivar, mas sem fé, então realmente é impossível agradar a Deus. E aí eu falei de Naamã, porque Naamã, ele teve que tomar uma decisão. Qual era a doença que Naamã tinha, gente? Lepra. Olha isso. E Naamã, ele não era um crente. Naamã, ele não pertencia ao povo de Israel. Mas um dia uma jovem, vendo a situação dele e se compadecendo daquela doença horrível que estava sobre a vida de Naamã, isso é um ponto também muito importante de se ressaltar, que aquela jovem, ela se compadeceu, e ela não era cristã. Quem está entendendo, queridos? Ela não era cristã. Não existiam cristãos ainda, mas já existiam pessoas que manifestavam fé e compaixão. Então aquela jovem, vendo a situação do seu senhor, então ela fala assim: quem dera o meu senhor estivesse em Israel com o profeta Eliseu, porque você ficaria livre dessa lepra. E aí Naamã então, tudo começa a convergir para que ele chegasse até aquele lugar. E aí é esse texto que você vai abrir aí agora, que é 2 Reis, abre aí por favor, no capítulo 5, versículo 10. Reis 5, 10. O texto vai dizer assim, ó: então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás o quê? Não existia nada de diferente naquelas águas. Não existia nada de diferente realmente nas águas do Rio Jordão, comparadas às águas do rio da terra de Naamã. Mas só que aqui, quando o homem de Deus fala para ele mergulhar, ele teria que tomar uma de crer ou não crer. Olha isso, queridos. Crer e não crer. Aí, pastor Gamonal, vamos fazer um paralelo com as nossas histórias hoje. Nós também. Hoje existe a cruz. Eu dei um exemplo aqui de uma situação anterior à cruz. Mas olhe isso. Mesmo situações anteriores à cruz, Deus, preste atenção, o nosso Pai, que é Deus, Ele sempre trabalhou com a fé. Sempre trabalhou. Seja em outras dispensações e até na dispensação da graça. Porque não tem como se relacionar com Deus na incredulidade. Quem está entendendo, queridos? Não tem como ter relacionamento com Cristo na incredulidade. Não tem como se beneficiar das bênçãos já conquistadas na cruz se não for pela fé. Só que a fé não é um sentimento. Olha para essa pessoa e fala: fé não é sentimento. É uma decisão. É uma decisão. Porque a pessoa escolhe entre crer e não. Tanto é verdade que Naamã, quando chegou lá, quando ele ouviu aquilo ali, ele falou: de maneira nenhuma. Tem tanto rio, existem rios maravilhosos na minha terra. Por que eu tenho que mergulhar lá? E ele então voltou, foi embora, decepcionado. E aí depois, mais uma vez, mais uma abordagem que aconteceu com ele. Aí sim, ele tomou uma decisão de o quê? Crer. E quando ele obedeceu à fé. Por isso que a gente leu aquele texto de Paulo sobre a obediência da
fé. Então existem momentos que você vai escolher entre obedecer às circunstâncias ou à fé. Existem momentos que a pessoa ela vai ter que obedecer assim, olha, o curso natural da vida ou obedecer à fé. O que é obedecer o curso natural da vida? Ficou doente, o médico disse que vai cada vez mais piorar, é uma escolha. Então existem pessoas que tomarão uma decisão nesse sentido. Não, é isso mesmo, deixa acontecer, é uma decisão. Agora, existem outras pessoas que naquele momento, de uma notícia difícil, ruim, elas tomam uma decisão de crer no impossível. E aí eu te pergunto, o mesmo Deus de Naamã não é o mesmo Deus nosso hoje? Não é o mesmo Pai? O mesmo poder de Deus que curou Naamã é o mesmo poder de Deus que cura pessoas hoje, que liberta pessoas hoje, que traz à existência as coisas que não existem. Mas é uma decisão. É uma decisão. Você olhar para a sua vida e você dizer, olha, eu tomo uma decisão aqui hoje, porque em nome de Jesus eu não vou usar mais droga a partir de hoje. Eu não vou mais me alcoolizar a partir de hoje. Mas só que essa decisão, ela não pode ser da alma. Porque alma não tem nada a ver com fé. Quem está entendendo, querido? A fé está ligada ao Espírito. Quem está entendendo, queridos? Porque quando você entra no campo da fé, você sai do campo da alma, que é da carne, que é da emoção. E emoção não faz manifestar o poder de Deus, as maravilhas de Deus. O que faz manifestar as maravilhas de Deus é a fé que vem e que parte do Espírito. E Espírito agora eu falo com letra maiúscula. E quando o teu espírito, não é a tua alma, ele é movido de fé, ele é capaz até de influenciar a tua própria alma e posteriormente os resultados e efeitos são sentidos na carne. É por isso que tem pessoas que ficam curadas, pastor Zé Carlos. Quem está entendendo? Deu para entender? Quando o teu espírito, vou falar de novo, ele é movido de fé, ele é capaz de influenciar a tua alma, que aí são as suas emoções, e que posteriormente irão refletir no teu corpo, na tua carne. Pastor Gamonal, isso tudo está dentro de mim, sim, só esperando você acionar. Eu costumo dizer que a fé é como se fosse uma bomba, né? No bom sentido da palavra, mas vamos imaginar uma bomba, né? Uma bomba que quando cai num local não destrói tudo, sim ou não? A fé, quando ela é acionada dentro de você, ela joga uma bomba e destrói a enfermidade, destrói aquilo que estava te destruindo. Mas isso tudo é pela fé. Só que é uma decisão. Naamã tomou uma decisão. Não, espera aí. Eu vou ficar desse jeito que eu estou? Aí quando ele obedeceu à fé. Sabe o que significa obedecer à fé? É obedecer o que Cristo fez na cruz. Porque Cristo não morreu para curar a gente e salvar? Então quando eu creio nisso, eu estou obedecendo a cruz, o que a cruz fez por mim. Eu estou dizendo sim, eu creio, eu concordo, eu creio nisso, eu me aproprio disso. É isso. Obediência da fé não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com ritual religioso, tem a ver com, fala sobre um estado de espírito que o sujeito se encontra, e aí aquela explosão acontece dentro dele, por decisão própria e voluntária, aí sim, o que está dentro explode para fora.
aí atinge tudo, igual bomba mesmo. Atinge a alma e atinge o corpo. É por isso que célula cancerosa é destruída pelo poder da fé. Por isso que às vezes você vê testemunho de pessoas assim, ó, eu estava com câncer, agora o câncer desapareceu. O que aconteceu com o câncer? Foi explodido pela manifestação da fé naquilo que Cristo fez na cruz. Mas só que a fé, ela não se mistura. A fé, ela não pode estar misturada com dúvida. Porque água e óleo normalmente não se misturam, não é verdade? Então a fé também, ela não pode ter um pouquinho de mistura de dúvida. Ou você crê, ou você não crê. Você não pode ser um pouquinho barro e um pouquinho tijolo. Ou você é concreto, ou você é barro, ou você é saibro. Quem está entendendo, queridos? Deu para entender sim ou não? Você não pode ter essa mistura. Tem muita gente que às vezes não se apropria daquilo que a cruz fez por elas, porque elas são variáveis. Elas não são pessoas decididas. São pessoas que ficam sempre naquela, sabe? Uma hora, é como Tiago, né, fala. Tiago fala, é como as ondas do mar. Uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, uma hora a pessoa está crendo, daqui a pouco ela já está reclamando, daqui a pouco ela está dizendo coisas horríveis e que não resolvem nada, é ou não é verdade? Tem até pessoas que na hora do problema, na hora da dificuldade, começa a blasfemar, começa a dizer, mas cadê Deus na minha vida? Onde está Cristo na minha vida? Isso não resolve. O que resolve é o que está dentro de você. É a sua fé. E você, para definir aqui, o que é a fé, pastor? Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, é o DNA de Deus em você. É. A fé é o DNA de Deus. Pastor, mas Deus tem DNA? Tem. Quantos aqui creem no sangue de Cristo? Então, se Cristo deu sangue por mim, então eu tenho o DNA de Deus. Sim ou não? Então, o DNA de Cristo é a fé que está em nós. E é isso que nos faz parecidos com Ele. Porque o que é ser de Deus? O que é ser de Cristo? É ser parecido com Ele. Amém, queridos? Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha algum texto na Bíblia, Jesus murmurando? Hein, gente? Reclamando de algumas situações? Não. Você vai ver sempre, em tudo que a gente tem, pelo menos nos escritos bíblicos, Jesus, nas situações mais adversas, Ele crendo. E Ele declarando sempre a vitória e a vitória. Até nos momentos difíceis. Até nos momentos de dores. Mas Ele estava ali, firme e crendo. Crendo. Amém? Se teve alguém que creu mais na obra consumada na cruz, foi o próprio Cristo. Porque se Ele não tivesse sido o primeiro a crer, Ele não convenceria ninguém a crer. Então ele creu o tempo todo. Ele creu o tempo todo. E você? Tá, pastor, mas eu quero saber na minha vida, como aplicar isso? É simples. Como assim simples, pastor? Você tem um problema, você tem uma doença, se for o caso hoje aqui alguém, você tem de repente uma situação que você, como Naamã, ela está perdurando há tempo na sua vida, mas ela pode desaparecer assim, ó, como a lepra de Naamã. Mas isso, pastor, como? Através de uma decisão. É obedecer à fé.
O que é obedecer à fé? Primeira coisa, é você saber que o mergulho de Naamã hoje é a cruz. Mergulhar no Jordão hoje é quando você mergulha na cruz. É quando você olha para o teu problema e você tem que olhar para o que Cristo fez na cruz e você tem que ser como Naamã. Olha só, eu estou com essa situação aqui na minha vida, mas eu preciso mergulhar na cruz. Eu preciso mergulhar na cruz. Eu preciso pegar a minha lepra e mergulhar na cruz. Porque hoje é isso. Porque a obra já foi feita. Você não tem mais que ficar com essa lepra. Você não tem mais que ficar com essa situação que está corroendo a sua vida. Corroendo, porque a lepra vai corroendo a carne. Vai destruindo a carne da pessoa. E existem situações que vão corroendo também. Sejam doenças, seja vício, seja um problema no casamento, seja qualquer tipo de aborrecimento, que às vezes aquilo vai desgastando você, não é? Quem já passou por situações que aquilo emocionalmente foi te desgastando? Levanta a mão. A pessoa fica esgotada. A pessoa fica porque o pior desgaste às vezes é o desgaste mental. Tem problemas que atuam no psicológico da pessoa, que vai desgastando. Sabe aquela pessoa que quando chega de noite, ela está tão esgotada, tão cansada, e ela fala assim, poxa, eu nem trabalhei tanto para estar assim, mas é o esgotamento mental. Os problemas da vida vão desgastando aquela pessoa emocionalmente. E aí, pastor, cadê a parte prática que o senhor falou? Onde que eu entro nessa hora? Onde você entra como uma pessoa que a Bíblia já te declarou mais que vencedor. E você tem poder, você tem autoridade em Cristo para se levantar e falar assim, ei lepra, você vai sair. Você não vai ficar, você não vai me destruir. E aí você mergulha na cruz. Teu Jordão é a cruz. Amém, queridos? Quem está entendendo? Sim ou não? Quem está dormindo aí diz amém. Jesus, oh meu Pai, eu já ia agradecer a Deus. Fique de pé, por favor. Vocês entenderam? A aplicação disso é o quê? Você crer, tomar uma decisão agora. Ei, Naamã, o profeta falou assim, Naamã, mergulhe 7 vezes. Ele obedeceu à fé. Porque quando Naamã falou isso, Naamã estava falando algo, porque ele estava movido de é como nós aqui. Às vezes a gente fala assim, vem aqui à frente, sobe aqui você que está doente. A gente não faz isso, a gente não está fazendo isso movido de nós mesmos, mas movidos também de uma fé. É uma decisão. O primeiro a tomar uma decisão na cura de Naamã foi Eliseu. Eliseu falou, se você fizer isso, vai acontecer isso. Obedecer à fé. E às vezes a pessoa está ali, vivendo uma situação, mas ela fica obedecendo a alma. Obedecer à fé é obedecer o espírito de fé. Porque o espírito da fé vai dizer para mim que está tudo pago, que eu não tenho que ficar doente mais, que eu não tenho que sofrer mais, mas a minha alma vai querer me convencer o contrário disso. E você vai ter que tomar uma decisão. Ou você escuta o espírito, ou você escuta a tua alma. Só que a alma vai sempre te levar para um lugar que não é para estar. Porque a alma significa carne. Espírito significa Cristo. Ouvir a fé significa ouvir a Cristo. E Ele está dizendo para você que nessa noite, ei, você não precisa ficar sofrendo o que você está sofrendo, que Ele já sofreu no teu lugar. Agora você tem que tomar uma decisão de não sofrer mais, de se apropriar, de tomar posse, de dizer, não, doença, peraí, aqui não é teu lugar, eu sou curado, eu sou liberto, eu estou salvo, sabe? E realmente você vê a manifestação dos resultados.
E aí, quando eu te chamar aqui à frente, eu quero que você não olhe isso, não escute a tua alma. E aí você vai pensar numa situação, de repente não é nem doença. Às vezes a gente chama para subir aqui, as pessoas sobem, doentes, vêm ser curados. Mas eu quero que num ato de fé, quando você vier aqui à frente, você vai estar trazendo uma situação que de repente não está nem em você, mas é uma situação que está te corroendo e te desgastando. Às vezes você não está doente, mas alguém na sua família, às vezes um filho viciado, um casamento que está à beira de uma separação, isso desgasta. Desgasta ou não desgasta? É como uma lepra, que vai causando dores, que vai tirando pedaços. É ou não é? Tem situações assim ou não tem? Que é como se tirasse um pedaço? É ou não é? Às vezes uma situação financeira. Quando que a gente pode comparar uma situação financeira? É quando senta na mesa e vê os filhos, às vezes, querendo comer uma coisa que tem vontade de comer, mas não pode comer. Isso é como se tirasse um pedaço do pai e da mãe. É mentira ou verdade isso? De repente, pode até ter pessoas aqui que nunca passaram por isso. Graças a Deus eu nunca passei por isso. Mas eu estou falando aqui porque eu já vi pessoas passarem por isso. E é como se estivesse tirando um braço daquela mãe, tirando uma perna daquele pai, a sangue frio. É quando uma criança pede um danoninho, não tem. Uma coisa simples. E aquilo corrói, desgasta. E tudo foi comprado para a gente na cruz. Amém, queridos? Então, olha só. Vamos mergulhar na cruz. Na cruz tem tudo que a gente precisa. Na obra consumada na cruz, tem tudo que você precisa. Tem cura, tem libertação. Amém? Tem salvação da família. Aquela pessoa tem cura da lepra, as mais diversas. Das mais diversas. Mas tem que tomar uma atitude de fé. Tem que se posicionar. Amém? Tem que dar lugar ao Espírito. Porque se você ficar dando lugar só à tua alma, ela vai sempre te fazendo você ficar bem tímido, tímido. E sabe o que a Bíblia fala de tímido? Fala que os tímidos poderão até ser salvos, mas no reino dos céus eles não vão entrar. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que os tímidos não entrarão, nem os covardes. Aí fala lá um monte de pessoas, de características que serão empecilhos até para entrar no reino. Então vê.